Lucas, capítulo número 6, versículo número 46. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, obrigado, irmão, Deus abençoe. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Pai querido, na tua presença ainda, rogamos a Ti que fala no nosso coração, nos abençoe pela Tua santa palavra, que possamos aprender mais de Ti nessa noite, que possamos construir nossa casa na rocha, que é Jesus. Muito obrigado, neste nome oramos, agradecidos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, podem ficar à vontade. Esse texto também muito conhecido de Jesus, ele usa aqui uma analogia, do construtor, daquele que edifica a sua casa, Ele faz aqui a analogia de dois homens, dois construtores, na verdade, e os irmãos sabem muito bem que um constrói a casa na rocha, e aí vem a tempestade, vem o vento, os rios transbordam e a casa permanece de pé, enquanto o outro que construiu não tão bem edificada, diante do mesmo temporal, a casa ela vem ao chão. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos, com as irmãs, sobre essa analogia que Jesus faz da casa, e pensando, eu e você, enquanto casa, enquanto templo, enquanto morada do Espírito Santo. E nesse aspecto, essa analogia ela é muito útil, porque nós somos, diz Paulo, nós somos morada do Espírito Santo. Então, a questão que eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos é justamente essa, como construir uma casa e que ela permaneça, e que ela dure, e que ela não venha ao chão. Porque afinal, uma casa destruída perde todo o seu significado. Ninguém que constrói uma casa para cair, não é assim? O Vitor está ali, ele não entende mais que eu disso, mas ninguém constrói a casa para ir ao chão. Como que você vai habitar se a casa está destruída? Não faz sentido e ela perde a sua importância. O crente também, enquanto casa, enquanto morada do Senhor, não faz sentido o crente com uma casa destruída, onde não dá para habitar. Então nessa noite vamos meditar um pouco sobre isso e que nós possamos ter a nossa casa bem edificada, bem alicerçada. E para que isso ocorra, Jesus deixa aqui algumas dicas, algumas pistas, algumas possibilidades de que essa casa ela permaneça. Na construção civil também é assim. Tem algumas dicas, tem alguns itens que não podem faltar. Por exemplo, o baldrame, o alicerce. Constrói a casa sem o baldrame, sem o alicerce, é bem provável que ela não vá ficar em pé muito tempo. E Jesus ele nos dá algumas pistas, e sobre essas pistas que eu gostaria de compartilhar com a igreja, com os irmãos, nessa noite. Então, como ter uma casa bem alicerçada, bem construída, bem edificada, e que ela perdure diante do Senhor? Primeira questão que a gente precisa pensar aqui é que nós precisamos chegar a Jesus.
quer a sua casa bem edificada, bem alicerçada, que dure bastante tempo, primeiro, precisamos chegar o quanto mais perto de Jesus. Ele mesmo diz isso, né, no versículo 47, quando ele diz lá, todo aquele que vem a mim. Né, ele falando, né, desse homem que construiu a casa na rocha, né, ele está falando a primeira questão aí, né, todo aquele que vem a mim. O segredo, primeiro aí, para a gente ter uma casa bem alicerçada, bem edificada, precisamos estar perto de Jesus. Falamos no domingo passado sobre o filho pródigo que saiu da presença do pai. Lembram disso? Abandonou a casa do pai, foi para longe do pai, e sabemos o resultado disso. Foi ter com os porcos. Né? Com todo respeito aos palmeirenses aí, né? Mas foi ter com os porcos. Né? Porque abandonou a casa do pai. E aqui é o contrário, né? Jesus fala, aquele que vem a mim é semelhante ao homem que constrói a casa na rocha. Aquele que vem a mim, vir, né, ou ir até Jesus, é estar próximo dele, é estar junto dele, é nos aproximar mais dele, porque esse é um elemento que vai fazer com que a nossa casa permaneça de pé. E o contrário é verdade, né? Quanto mais longe estamos, maior é a possibilidade de nossa casa espiritual desabar. Quanto mais distantes nós ficarmos da presença de Cristo, maior é a possibilidade de termos, experimentarmos desastres. Pedro foi um grande homem, Pedro foi um dos grandes apóstolos, mas um dos momentos mais tristes da vida de Pedro, que os evangelhos relatam, é quando Pedro ele se distancia de Cristo. É um dos momentos mais lamentáveis, que aliás vai culminar com a sua negação, né, a Cristo. Lembram? Que o galo vai cantar, né? Jesus já havia inclusive dito isso a ele. Não imagina, vou negar o Senhor de forma nenhuma. Eu vou com o Senhor até onde for preciso. E vimos que não foi. Foi justamente no momento que Pedro ele começa a seguir Jesus distante. Claro, morrendo de medo de também ser, né, preso e morto. Né? Talvez se fôssemos nós lá, a gente ia fazer a mesma coisa. Né? Morrendo de medo de também ser preso. E Pedro começa a seguir Jesus mais distante. Ele que andava, né, junto a Cristo. Aliás, Pedro vai ser um daqueles, né, junto com João e Tiago, um dos que mais vai experimentar e desfrutar da presença de Cristo. Não é verdade? Mas nesse instante, Pedro, ele começa a se distanciar, a observar Jesus lá, preso, sendo interrogado, ele lá, né, de longe. E aí chega, e aí Pedro, eu te conheço, você também é seguidor desse Cristo. Mas o que é isso? Né? Nem sei quem é Cristo, quem é Cristo? Né? Não, mas seu sotaque denuncia. Quê? Hã? Não, mas eu já vi você com ele? Né? Fez de desentendido. Né? E é um dos momentos mais tristes da vida de Pedro. Depois ele vai se redimir, né? Depois ele vai chorar, diz o texto, profundamente. E a partir daí a vida de Pedro muda completamente. Pedro, depois desse episódio, ele vai ser e principalmente depois com o Pentecostes, ele vai ser um outro homem. Né? Mas mostra que no momento da vida de Pedro, quando ele se distancia do Mestre, ele experimenta um dos momentos mais tristes de sua história. Os evangelhos fazem questão de narrar isso. E para a gente é a mesma coisa. Talvez muitas derrotas, muitos problemas, muitas lutas que enfrentamos, não é nem culpa de Satanás. A gente, tudo atribui culpa, a Satanás. A gente não vem na igreja, não, é Satanás. Satanás trancou a porta de casa e não deixou sair. Tudo é Satanás. Mas às vezes a culpa é nossa. Não é verdade? É nós que nos distanciamos, é nós que nos afastamos, ficamos observando Jesus lá de longe. Já seguiu algum carro
né? Que você não sabia o caminho e foi atrás de um carro, já passou por isso? Aí o carro lá é um 2.0, o seu é 0.5, né? Aí o carro some, e aí? Fica lá de longe, né? Quando, numa certa altura, cadê o carro? O outro, né? Sumiu. E aí? Para onde ir? Né? É mais ou menos isso, né? Jesus vai à frente, a gente vai atrás e vai se distanciando, de repente, cadê Jesus? Cadê o Mestre? E aí é que surgem os grandes problemas que enfrentamos. É aí que aparecem as dificuldades, as tribulações, situações que, na verdade, a culpa é nossa. Fomos nós que nos distanciamos. Fomos nós que deixamos Cristo ir à frente, não nos aproximamos. Surge um momento, cadê Cristo? Sumiu Cristo. Surge o problema, não sabemos lidar com o problema. E o problema vira neve, vira uma bola de neve. E aí? Cristo esqueceu de nós? Deus não nos ama? Deus só olha para o irmão tal, não olha para mim? Será que é bem por aí? Eu não vejo por esse ângulo, irmãos, né? Nós precisamos cada vez mais nos aproximar de Cristo. E sabemos muito bem o que implica aproximar de Cristo. Ele mesmo dizia, né? Cada um, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é aquela cruz que a gente coloca no pescoço, né? Aquela cruz é leve demais, né? Tem várias outras cruzes muito mais pesadas do que, né, aquele pingente que a gente, né, que às vezes usamos, né, que ele é muito leve. Mas ele fala, quer vir após mim? Quer me seguir? Tome a sua cruz. Irmãos, estar perto de Jesus é tomar a cruz. É carregar uma cruz muito pesada. É renunciar. É abrir mão do eu, do ego, daquilo que, né, a minha carne deseja. Sabemos que aproximar de Jesus implica uma série de questões, inclusive o serviço. E a gente não quer servir, então, quanto mais distante de Cristo tiver, menos serviço tem para fazer. Então tem uma série de questões que às vezes nós procuramos distanciamento, mas sabemos o resultado que isso implica. Quanto mais nos distanciamos, maior a possibilidade da nossa casa vir abaixo. Quanto mais nos afastamos de Cristo, maior o risco da nossa casa ruir. Por isso, ele diz claramente, né, todo aquele que vem a mim. Precisamos, né, diariamente ir a Jesus. Gostamos muitas vezes de estar perto do nosso amigo, não gostamos? Nosso amigo querido, nossa amiga, né, querida. A Carol tem uma amiga aí que, olha, né, toda hora está no WhatsApp lá, né? Oi, amiga, eu brinco até com ela, né? Toda é amiga. Né? É bom estar com os amigos? É bom, né? É bom estar perto do pretendente, da pretendente, é bom? É bom, é tão bom que a gente acaba casando, né? Tão bom, né? Quer ficar tão perto que casa. É ou não é? E Jesus? Será que também o prazer é o mesmo? Será que também almejamos? Será que também gostamos? Ou será que estar perto dele, né, não é tão bom assim? É melhor estar perto dos amigos? É melhor estar perto do namorado, da namorada, do cônjuge? E Jesus fica, né, para segundo plano. Às vezes, quando deixamos Jesus para segundo plano, ficamos também sem os amigos e ficamos também sem o cônjuge, né? O filho pródigo, volto a falar dele, ficou sem o pai, ficou sem o irmão, ficou, né, sem os serviçais lá que ele tinha à disposição, ficou sem a comidinha, né, gostosa que ele tinha. Por tudo isso porque ele quis ficar distante. Às vezes gostamos de tanta coisa, mas quando nos distanciamos de Cristo, nós corremos o risco de ficar sem nada. E é aí a importância que nós temos no nosso percurso, na nossa caminhada com Cristo, que é uma caminhada, né? É uma trajetória de vida, né? Ser cristão é um plano de vida, né? Para a vida inteira, né? Não tem negócio de ser cristão por 10 anos. Eu vou ser crente 10 anos, né? Aí eu vou casar, construir minha casa, comprar meu carro, depois aí eu, né, deixo ser cristão. Não, né? Ser crente cristão é um projeto de vida, né? Até quando o Senhor nos
buscar, é um projeto de vida. Né? E nós precisamos desse processo, que é demorado normalmente, que nós possamos buscar cada vez mais, nos aproximar do nosso Senhor. Amém. Que nós possamos, né, não nos acostumar, porque nós somos assim, né? Tudo que é novo é legal, né? Quando fica velho, já perde a graça, não é verdade? Compra o tênis, nossa, né? Não para de abrir o tênis, vai dormir, né, com o tênis, né, abraçado, né? Usou um dia, pronto, já perdeu a graça, não quer nem saber do tênis mais. Chuta a bola com tênis, né? Não é assim? O que é novo gostamos, o que não é, perde o valor. Não deixemos acontecer isso com Cristo. É porque às vezes, né, no início da conversão, na caminhada, né, amamos a Cristo, queremos ficar perto de Cristo, aquela coisa toda. Aí passa um ano, 2 anos, aí vem as bodas, né? E aí começa o distanciamento. De repente, Cristo some do mapa. Então, que na nossa caminhada nós não deixemos Cristo se distanciar de nós, que possamos colar, né, em Cristo, de fato, como fez, né, Jacó lá com o anjo, agarrou o pé do anjo, né, e não deixava o anjo quieto não, né? Vamos agarrar também em Cristo, né? Vamos nos firmar em Cristo, porque esse é o primeiro passo se quisermos ter uma casa bem edificada, bem construída. Aleluia. Né? Glória a Deus. Segundo ponto. Precisamos ouvir suas palavras. Também no versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Então, outro passo importante, se quisermos ter a nossa casa bem edificada, bem construída, que ela permaneça, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus. Irmãos, o que Jesus mais fez no seu ministério, o que Jesus mais desenvolveu nos 3 anos aqui na Terra, sabe o que foi? Ensinamento, palavra. A gente acha que foi cura, a gente acha que foi libertação, né, dos demônios, achamos que foi milagres e uma série de coisas. Mas o que Jesus, se você parar para pensar e ler, né, os evangelhos, o que Jesus mais fez foi ensinar. Quando ele curava, ele ensinava. Quando ele libertava do espírito imundo, ele ensinava. Quando multiplicava pães, ele ensinava. Tudo que Jesus fazia, ele não perdia a oportunidade de ensinar. Tudo. Repare bem, o que Jesus mais fez foi ensinar. Quando acalmava a tempestade, ele ensinava. Né? Tudo Jesus ensinava. E nisso nós, enquanto igreja, precisamos também seguir isso, né, de ensinamento. A igreja, falava isso muito lá na Baixada Urbanas, a igreja, ela não pode perder a chance e a oportunidade de ensinar. Todos os ministérios da igreja precisam estar pautados através do ensinamento. Amém. Como assim, pastor? Muito simples, não é? O que nós fazemos, música, pregação, escola dominical, casais, Nazatim, tudo que fazemos, nós precisamos ensinar. Tudo. Oração, ensinar. A igreja, ela tem que exercer esse ministério que para Jesus é o mais importante, que é o de ensino. E por isso que ele fala, né, aquele que vem até mim e ouve as minhas palavras. Ouvir as palavras de Jesus é dar atenção, dar valor, fixar nossos olhos, abrir nossos ouvidos, aquilo que Ele quer dizer, aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer ensinar. Irmãos, aprender é um processo complexo, não é verdade? Vai você fazer um curso, seja qual for, tem que ficar sentado, pegar o livro, estudar, não entendeu, tem que ler de novo,
E aí o professor fala, você está com sono, quer ir para casa, está com fome, né? Não é fácil o processo de aprendizagem. Ou é? Vou fazer um curso ali, 5 anos, 4 anos, 6 medicina, 6 anos, 7 anos. É simples. Não é. Tem hora que nada mais entra na cabeça, quer ver lá o Chaves, né, para distrair um pouco, o Chapolin Colorado, né? Cansa, né? Cansa esse processo. E muitas vezes, por ser cansativo, nós deixamos de lado. Quantas pessoas largam o curso pela metade? Enquanto professor, né, minha realidade é essa, né, cada dia, né, chega na escola lá, na mesma UEL, tem lá um aluno que abandonou. Cansou. Não quer estudar mais. Claro, tem várias circunstâncias que envolvem o abandono, né, da escola, da universidade, seja o que for. Mas, muitas vezes, porque cansou. Não gostou do professor, não gostou do curso, não gostou de ficar lá sentado lendo, não gostou, abandonou. Muitas vezes, reproduzimos isso na nossa vida cotidiana com o Senhor. Não queremos, não estamos, né, não temos paciência para ouvir a voz de Cristo. Ouvimos um monte de coisa, né? Ouvimos um monte de música, ouvimos um monte de programa, né, na televisão, ouvimos um monte de vídeos no Facebook, ouvimos um monte de coisa. Mas quando eu ouvir, né, o que o Senhor quer nos dizer, seja por qual método, esse é um, a pregação é um, mas a música é outro, que nós acabamos de cantar. Aí nós gostamos muito da música e não gostamos muito da pregação, né? Gostamos muito da pregação e não gostamos da escola dominical. Enfim, né? São oportunidades que às vezes perdemos. Gostamos da pregação ou não gostamos de ler a Bíblia, não é? O que o pastor falou é verdade, né? É Deus no céu e o pastor na terra, né? Quem sou eu para duvidar do pastor? Não pode. Tem que ler, tem que acompanhar. O pastor Daniel falou de manhã, tem que os bereanos, né, conferiam, verificavam se bate, se está certo. Irmãos, precisamos ouvir a voz, sobretudo de Cristo. Amém. Porque esse é o grande problema. Ouvimos muito o pastor, ouvimos muito o professor, ouvimos muito o cantor, mas não ouvimos, às vezes, o que Cristo quer falar. E aí é o grande problema. Aí o pastor, né, fica doente. Não, eu fiquei doente, né, fica abalado, o pastor ficou doente. O pastor fica rouco, não pode pregar, acabou, né? Cristo não fala, né? O grupo de louvor desafinou, pronto, já, né? Percebe? Temos que ouvir sobretudo a Cristo, né? Deus usa, né, os ministros, os pastores, professores, usa todo mundo, né? Usa o irmão para aconselhar, que vai lá e abraça e liga, Deus usa todo mundo. Mas mais que a voz dessas pessoas, tem que ressoar a voz de Cristo. É essa que a gente tem que realmente estar sintonizado. Amém. Diz que ele já dizia que a ovelha ouve a voz, reconhece a voz do seu pastor. Precisamos reconhecer a voz de Cristo, precisamos dar espaço, dar atenção, precisamos nos concentrar para aquilo que Cristo quer nos ensinar. Ainda que seja um processo muitas vezes cansativo, ainda que seja, né, árduo. Volto a falar aquilo que eu disse no domingo passado. Aqueles discípulos que estavam ouvindo Jesus não gostaram e começaram a ir embora, né? Esse ensinamento é muito duro. Vou procurar um plano B, alguém que ensine, né, uma coisa mais light, né? Agora estamos aí, né? Eu pensou, surge o evangelho light. Aliás, já surgiu, né? Já está aí, né? Mas precisamos ouvir o evangelho hard, né? Não light, né? Que é o de Cristo, que nos confronta, que puxa nossa orelha, que nos coloca contra a parede, né? Que nos põe de castigo, ajoelhar no feijão, né? E Jesus tem hora que manda ajoelhar no feijão, no milho também, né? É verdade, né? E faz um bem, você vai ajoelhar no feijão, faz um bem,
né? Eu acho que precisamos voltar às técnicas do feijão e milho, né? Faz um bem imenso. E é isso que a gente precisa: ouvir a voz de Cristo. Amém. Às vezes sabemos um monte de coisa, ouvimos um monte de gente, até o horóscopo a gente gosta de ouvir, né? A cor da semana é o azul. Nossa, só vou usar o azul, tá? Né? Não é? Vamos ouvir Cristo, funciona muito mais. E é ouvindo Cristo, escutando Cristo, que nós vamos deixar a nossa casa edificada. É ouvindo a voz de Cristo que nós permaneceremos. É escutando a voz do bom pastor é que nós temos vida longa com Cristo. E quando chegar no último dia, vamos olhar para trás e vamos dizer: valeu a pena. Eu não me arrependo, e se pudesse voltar, faria tudo outra vez. Ouvir a voz de Cristo. É Cristo que tem que falar. É Cristo que tem liberdade de nos ensinar, de nos corrigir, de nos exortar, ainda que doa, ainda que machuque, né? Meu corpo, né? Eu carrego, né? Vou fazer uma paráfrase com o Paulo, que eu carrego no corpo as marcas da chibata do meu pai, né? Olha, já apanhei a vida, irmãos, mas também já aprontei, né? Muito merecido, é proporcional, né? Então, mas irmãos, foi essencial. É aquele cinto de couro de jacaré, olha, é uma benção, né? Uma beleza. Porque precisamos ser corrigidos. Se nós não somos corrigidos, né, crescemos sem limites. E sem limites, fazemos muitas vezes o que não é bom. Né? Precisamos ouvir a voz de Cristo, que é doce, é mansa, a música, né? Mansa, suave, é a voz do Senhor, mas olha que ela também é uma voz, né, de trovão. Tudo tem hora certa, né? Quer ter uma casa bem construída, né? Precisamos chegar a Jesus primeiro. Precisamos ouvir sua voz. E para terminar, por último, precisamos praticar. Diz lá: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Olha, irmãos, não é de opção. Eu gostei mais de ouvir, pastor, né? Eu vou optar pelo ouvir. Não tem opção aqui. Eu gostei mais, pastor, lá do ficar pertinho de Jesus. Eu adorei isso, né? Que bom, mas tem que chegar a Jesus. Olha lá, né? Aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e não é escolha. Tem que fazer tudo isso. Pastor, mas eu tem que conseguir, né? É o caminho que temos para a nossa casa ficar bem alicerçada. Chegar a Jesus, ouvir suas palavras e praticar. Que é outro problema, é outra questão. Praticar. Muitas vezes nós somos excelentes teólogos, excelentes teóricos. Já lemos a Bíblia 50 vezes. Antes do pastor falar onde vai ler, a pessoa, né, abre no pastor, né? A pessoa acha antes o texto antes do pastor, né? Craque, domina, sabe de tudo. Mas na hora de colocar em prática, aí o problema aparece, né? Na hora de colocar o negócio para funcionar, né? Colocar em prática, aí a situação muitas vezes muda. E muitas vezes nós não conseguimos, né, levar a cabo isso. Colocar em prática. Mesmo porque, irmãos, o Evangelho, ele é prático. Não é uma simples reflexão. Não é apenas uma forma de ver o mundo. Não é apenas um livro a mais para ser lido, debatido, discutido e etc. Não. Como que Jesus resume as leis? Lembra? Como que Jesus, quando pede: Jesus, a lei é muito grande, eu quero, resume para a gente. O que Jesus fala? Amar a Deus sobre todas as coisas e
próximo como a ti mesmo. Ora, amar é algo prático. Ou você acha que amar é algo, né, teórico, né, da reflexão, do pensamento? Será que é assim? Não. Vimos no domingo passado, né, que o amor ele é prático. Veja o pai do filho pródigo, o que ele fez. O amor, ele é prático. E aí Jesus resume a lei como? Amar. Amar a Deus, amar o semelhante, amar o próximo. O Evangelho, ele é prático. O que Jesus fez durante os seus 3 anos de ministério? Colocou em prática tudo isso que ele ensinou. Aliás, as pessoas ouviam Jesus porque ele diz o texto, né? Porque ele falava como quem tem autoridade, porque ele ensinava sobre o amor, mas ele amava. Viu a mulher sendo apedrejada, dispensou sobre ela amor. E tantas outras situações. Irmãos, nós precisamos então, se quisermos que a nossa casa permaneça, se quisermos que ela seja bem construída, bem edificada, nós precisamos praticar, colocar no nosso dia a dia tudo aquilo que nós aprendemos na escola dominical, tudo aquilo que nós aprendemos no culto, tudo aquilo que aprendemos no grupo, no Ministério de Casais, no Ministério de Jovens, no Ministério Infantil, tudo aquilo que nós aprendemos na nossa caminhada, colocar em prática, porque não faz sentido nós acumularmos conhecimento e na hora que aparece o nosso próximo, o nosso semelhante, nós nos retraímos, nós não estendemos a mão. E aliás, a prática, colocar em prática o que Jesus nos pede, né, tem uma ligação diretamente com o outro. Eu nunca vi ninguém praticar aquilo que Jesus pede para si mesmo. Nunca vi. Né? Normalmente nós praticamos o que Jesus nos ensina para quem? Para o outro. Os dons. Vamos falar dos dons. Paulo fala um monte de dom lá. De cura, de ensino, de... O que mais? Hospitalidade, né? Um monte de dom. Misericórdia, né? Eu nunca vi ninguém exercendo seus dons para si mesmo. Né? Agora eu vou dar uma aula, né, olha para o espelho, eu vou dar uma aula de escola dominical. Né? Eu dou aula para mim mesmo. Nunca vi. Agora eu vou pregar, né? Pregar para mim mesmo. Não faz sentido. Agora eu vou exercer misericórdia para mim mesmo. Não tem como. Nem Jesus, veja lá, nunca fez nada para si mesmo. Verdade ou não? O que Jesus fez para ele? Né? Nem quando ele estava lá sendo, né, morto, crucificado, ele não fez nada. Aliás, aí chegou um ladrão lá, um dos ladrões, o senhor não é o Messias? Desce então da cruz, né? Já que você é tão poderoso assim, desce aí e me leva, né, tira aqui também. Né? Jesus nunca fez nada para o seu próprio benefício, nem dele e nem dos seus próximos, dos 12. Jesus nunca fez nada para os 12. E foram os 12 que mais andaram com ele. Aí é outra discussão, né? O que é seguir Jesus? Se é a partir daquilo que eu recebo ou daquilo que eu realmente, né, desejo. Né? Jesus nunca, o máximo que ele curou a sogra de Pedro. Né? O máximo. Jesus nunca fez nada para si, nem para os seus 12. Tudo que Jesus fez foi para o outro. E prática, irmãos, está relacionado, portanto, ao outro. Não podemos, portanto, ser coniventes com esse evangelho que está hoje muito evidente, né, do individualismo. Eu já falei isso aqui, repito, não podemos entrar nessa onda, né, de procurar as minhas bênçãos, a minha vitória, a minha cura, a minha salvação e deixar de lado o outro. Não é? A prática
A prática cristã, ela está totalmente direcionada ao outro, ao que sofre, ao que está aflito, o que está cansado, o que está desanimado, o que está doente, o que está com fome, o que está desesperado. A prática cristã, ela está diretamente relacionada ao outro. Não, né, às vezes perdemos tempo discutindo, né, teologia, né? O homem dividido lá em alma, né, corpo e espírito, ou corpo, alma e espírito, né? A tricotomia e a tal da dicotomia. Gastamos horas e horas discutindo. Não, mas tem a alma. A alma, né, tem alma, o homem tem alma, não é só espírito, tem alma. Ou não, tem alma coisa nenhuma. Né? E ficamos lá, né? Dicotomia, tricotomia, né? Dicotomia para lá, né? Tricotomia para cá, calvinista para lá, arminianista para cá. Não, tem o salvo sempre. Não, mas imagina, a salvação é cotidiana. E ficamos nisso, né? E o outro sofrendo, e o outro lá desesperado, e o outro passando fome. E aí não, dicotomia, não, tricotomia, né? Vamos chamar aqui então um doutor para resolver. E o outro lá, né, querendo tirar a vida. Percebe? O evangelho é prático, né? Tem assunto que nem me perguntar, que eu não vou entrar na dicotomia, eu não quero saber. Tem alma, se não tem alma, pouco importa. O evangelho é além disso. O evangelho tem coisas mais pertinentes. Jesus não ficou lá discutindo alma, se tem ou se não tem alma. Tem coisas mais importantes e mais necessárias, das quais nós precisamos colocar em prática a nossa fé. E nisso nós temos que seguir Jesus. Fazer, não tem nada de novo aqui, irmãos. Fazer o que Jesus fez. Não tem nada, não é inventar roda. Fazer o que Jesus fez. Jesus sempre esteve com o homem que estava sofrendo. Jesus sempre esteve com o excluído. Jesus sempre esteve com o marginalizado. Jesus sempre esteve com o que estava à margem da sociedade. Jesus passou a vida, pelo menos os 3 anos de ministério, assim. E nós? Vamos fazer o quê? Acredito que nós não podemos ficar muito distantes disso. Se quisermos que a nossa casa permaneça. E aliás, irmãos, para a gente fechar esse ponto também, muitas coisas nós só aprendemos na prática. Muitas coisas nós só aprendemos fazendo. Exemplo, andar de bicicleta. Vai lá ver um vídeo do YouTube como andar de bicicleta. Você pega aqui, né, o freio aqui da direita é o freio da frente, o da esquerda é o freio de trás, o pedal você acelera, né, o banco é para sentar. E aí? Vai você não pegar a bicicleta, ralar o joelho, né? Pedalar, apertar o freio, né? Subir na calçada. É assim. Tem coisa que a gente só aprende fazendo. Quando eu era um pouco mais jovem, né? Pouco tempo atrás, lá no ensino médio, né? Tinha uma disciplina que só tinha lá em Minas, acho que não tem lugar nenhum mais, que chamava Práticas Agrícolas. Vocês não sabem o que é, eu sei. É coisa lá que eu tinha, né? Na minha época. O que eu aprendi? Passou práticas agrícolas. Aprendi a plantar, fazer horta, né? Plantar alface, tomate, cebolinha, eu esqueci tudo. Nem sei como é que planta mais nada. Mas enfim, tive aula de práticas agrícolas. O professor chegava na sala, fala, gente, para plantar alface é assim: pega a terra, cava a terra, pega a semente. Ele dava aula teórica. Vocês aprenderam? Aprender, opa, de boa, isso é tranquilo. Então tá bom, então aqui. Saía da sala, ia lá para a horta lá da escola, aí tinha lá, né, a terra, e aí a gente colocava a mão, né, sujava a mão literalmente, colocava a mão na massa e ia plantar alface. E era nessas aulas, irmãos, que a aula do professor em sala ganhava sentido. Era na prática que aquilo que ele estava ensinando, que a gente estava lá quase, né, sem saber o que ele estava dizendo, era na prática, colocar a mão na terra, era que o negócio ganhava
sentido. Irmãos, o Evangelho só faz sentido quando a gente começa a praticar. Amém. Senão, seremos aqui imensos, grandes teólogos. Nada mais e sem tanta relevância assim. Não é verdade? Irmãos, quer ter a casa construída? Quer ter a casa edificada? Quer que a casa espiritual permaneça e não seja derrubada com a primeira chuva que vier? Precisamos chegar a Jesus, glória a Deus, ouvir suas palavras e praticar os seus ensinamentos. Irmãos, fazendo isso, a nossa casa fica de pé. Vai longe. glória a Deus. Não tem vento, não tem tempestade, não tem correnteza que seja capaz de derrubar a nossa casa. Vamos orar com Deus. Pai querido e bondoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor nos permite, nos dar a oportunidade de construir a nossa casa. Mas rogamos que o Senhor Jesus seja a pedra angular, seja o alicerce principal, onde nós possamos nos apoiar e saber que estamos seguros, saber que a nossa casa continuará, permanecerá, ainda que venha os ventos e as tempestades. Fique conosco, nos ajude, ó Pai, que possamos cada dia mais nos achegar ao Senhor, que possamos nos aproximar de Ti cada dia da nossa vida, que possamos, ó Pai, ouvir Teus ensinamentos, possamos estar com os nossos ouvidos abertos para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e que possamos, ó Pai, também, sobretudo, colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido com o Senhor. Fique conosco, fique com essa igreja, abençoe cada um aqui presente, abençoe aqueles que não puderam chegar. O Senhor sabe os motivos. Oramos pelo pastor Eloy, especialmente, toda a sua família que segue lutada. Guarda, ajude, conforta o coração. Abençoe sua viagem de retorno. Abençoe o Nilson também aqui, em nome de Jesus. Seja com essa igreja, que possamos cada vez mais ser cristãos, possamos amar mais o Senhor e que possamos segui-lo fielmente. Muito obrigado. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.